Shalom, shalom, graça e paz do Senhor sobre a tua vida. Shalom, shalom Gorete, tudo bem? Jaque, tudo na paz. Começamos hoje mais uma aula, né? Hoje começamos um tempo novo, um estudo novo sobre as portas de Jerusalém, né? Então, esperar só mais um minutinho o pessoal chegar, entrar e a gente começa nesse estudo. Bem, que bom, Gorete, fico feliz. Bem, bom, hoje nós começamos o estudo sobre as portas de Jerusalém, né? E aí a gente precisa retroceder um pouquinho para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente aqui, né? Essa aula eu quero, nessa live, falar mais precisamente do lado profético dessas portas, não só do lado histórico, mas também do lado profético, para que a gente mergulhe naquilo que Deus tem para nós, amém? Jerusalém é conhecida pelas suas portas, né, ser toda murada. E hoje, se você for até Jerusalém, o piso, né, a parte de Jerusalém que é conhecida hoje, ela tem 7 camadas. Jerusalém é uma das cidades que mais foram destruídas e reconstruídas. Então, as 7 camadas dos muros, camadas de que foi feito, né, sobre aquela estrutura primitiva da primeira ali. E uma dessas camadas é a camada onde Neemias traz essa reconstrução. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, e quando ele foi levado cativo para a Babilônia, Jerusalém foi destruída. E durante os 70 anos que eles ficaram em Babilônia, Jerusalém, a decadência dela, dos muros, das portas, do templo e tudo mais tinha sido roubado, destruído, e a cidade estava desolada. Para nós aqui hoje, né, do nosso lado aqui ocidental, a gente não tem muita noção do que era uma cidade que tinha que ser guardada, vigiada por muros, né? Então ela era uma cidade e toda ela era cercada por muros. Isso trazia para eles segurança, proteção e defesa. Então a cidade ela tinha que ter muros, fechada por muros. Só que não podia ter só o muro, lógico, ela tinha que ter portas. E a porta era a abertura, era a passagem e entrada para a cidade, ou também a porta também fala de entrada numa outro lugar, né? Sair de um lugar para outro lugar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que eu quero é que a gente pare um pouquinho para pensar sobre a Jerusalém com portas. E quando ela foi reestruturada por Neemias, né, a gente vai ver essa reconstrução de Neemias, como que isso aconteceu? Primeiro, Jerusalém estava desolada, depois dos 70 anos de Babilônia. Alguns judeus tinham voltado para Jerusalém, outros não, outros ficaram na Babilônia, né? A gente vê o caso de Neemias, que estava na Babilônia, mas a cidade tinha sido destruída. E aí há uma comoção dos judeus, eles pegam e Esdras começa a primeira reconstrução. Mas a reconstrução de Esdras, como o próprio Esdras era um levita, ele era um escriba, ele escrevia a lei, ele conhecia a lei, ele era um sacerdote, ele começa a reconstrução no templo. Quando você lê o livro de Esdras, você vai ver que Esdras está reconstruindo o templo que tinha sido destruído no período do período dos 70 anos, do exílio da Babilônia. Só que a gente começa o livro de Neemias agora com o irmão de Neemias, Ananias, vai até Neemias e conta para ele como estava a cidade. Que a cidade estava desolada, que os muros tinham caído e as portas tinham sido queimadas a fogo. A única coisa que tinha era o templo, que estava, por causa de Esdras, numa reconstrução muito lenta ainda do templo. E aí
Neemias se vê comovido por aquela situação, quando ele fica sabendo do que estava acontecendo com Jerusalém, e Neemias vem e pede, né, a Artaxerxes a chance de voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Neemias era copeiro do rei, estava do lado do rei, e ele traz isso. E movido por um tempo de intercessão, né, Neemias pede para o rei, e o rei autoriza que Neemias venha como governador daquela região e que reconstrua os muros e as portas de Jerusalém. E ele chega em Jerusalém e ele agora vai começar a reconstruir as portas. É interessante como Neemias, né, o livro de Neemias, como ele escreve na primeira pessoa, e ele vai dizendo: eu fui, eu vi, eu andei, né? E ele olha por toda Jerusalém, ele vê as portas, que são no total de 12 portas. Jerusalém tinha 12 portas. Cada uma dessas portas tinha uma função específica, tinha algo que deveria ser feito através dela, né? Cada uma dessas portas tinha um porquê de existir, o lado que ela ficava, a maneira como ela ficava. Então, tudo isso, né, quando a gente olha para Jerusalém, a gente vê de uma maneira natural uma cidade grande da época, com muros altos, e agora sendo reconstruídos os muros e com 12 portas sendo restauradas, né? Então, cada uma delas tinha uma função. Porta, como eu disse, fala sempre de uma abertura, de uma passagem, de eu estar num lugar e ir para outro, né? Quando eu passo por essa abertura, por essa passagem, essa porta, eu estou saindo de um ambiente para outro ambiente. A gente pode falar profeticamente aí, para quem gosta disso, de uma dimensão para outra dimensão, né? Então, a gente entender essa passagem. Quando a gente vai estar estudando esses dias, né, toda segunda-feira agora, sobre as portas, a gente vai ver o lado prático da porta, natural da porta, mas também o lado que a gente vai ver profético, daquilo que o Senhor quer falar com as nossas vidas. Quando Neemias chega e ele vai olhar as portas, né, e ele vê as portas caídas, ele decide, junto com as famílias que estavam ali, reconstruir, e cada família, né, estaria responsável por uma porta e um pedaço do muro. Então cada família era responsável por uma porta, um pedaço do muro. Aí outra família pegava aquele pedaço do muro mais uma porta. E assim toda Jerusalém estava sendo reconstruído pelo povo. O próprio povo estava trabalhando na reconstrução de todas as muralhas de Jerusalém e as portas. A primeira porta que eles vão reconstruir é a porta das ovelhas, que é o que nós vamos estudar hoje. Você vai dizer assim, por que eles foram primeiro para a porta das ovelhas? Então vamos entender, essa porta das ovelhas, ela é a menor das portas, ela era menor, mais baixa, e ela era mais estreita. Por quê? Porque nela não passava pessoas, ela era usada para passar apenas as ovelhas. As ovelhas passavam por essa porta. Não era uma porta em que pessoas passavam por ela, transitavam por ela. Não, era só as ovelhas. E essa porta, ela vinha por trás do templo, e ela passava por detrás do templo, ela passava perto de 5 tanques, que são tanques de Betesda. Então a porta da ovelha, entrava-se as ovelhas por essa porta, elas passavam do lado do tanque de Betesda, que havia 5 pavilhões, as ovelhas eram lavadas, para quê? Para que elas pudessem entrar no templo e lá elas serem sacrificadas. Então essa porta era uma porta muito especial por causa disso. Por isso que Neemias começa primeiro por ela. Lembra que eu falei que Esdras já estava reconstruindo o templo? Então ter a porta das ovelhas reconstruída era algo necessário. Então a gente vai ver isso. Então vamos pegar um texto, né, daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então lógico, a gente vai abrir em Neemias capítulo 3 e a gente vai ver o primeiro versículo, que é quando eles começam a construir. Então em Neemias 3 a gente vai ver a primeira porta, que é a porta das ovelhas. Diz assim: então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na.
E assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. O que ele está querendo dizer? O que a palavra de Deus diz aqui? Que Eliasabe, junto com os outros sacerdotes, Eliasabe era o sumo sacerdote na época. Lembra que eu falei que Esdras não era sumo sacerdote, ele era escriba, ele conhecia da lei, ele tinha ido para lá para reconstruir o templo, usando a base da lei de Moisés. Então tinha Eliasabe, que era o sumo sacerdote. Ele e os outros sacerdotes do templo se reúnem e falam para Neemias: nós vamos reconstruir a porta das ovelhas. Como eu disse, era a porta que era usada para as ovelhas passarem e irem até o templo. Era a porta que era voltada para o lado norte, que dava para o fundo do templo. Era o lado norte do templo, para que pudesse entrar as ovelhas por ali. É interessante quando a gente para e começa a ver o lado profético de toda essa história, né? Primeiro, vamos lá. Vamos pegar os pontos agora que a gente vai estar falando. Eu vou estar olhando um pouquinho para baixo aqui, porque eu anotei algumas coisas para não esquecer. Primeiro, né? O nome de Neemias. Sabe o que significa o nome de Neemias? Socorro de Deus. Amém? Neemias, o nome de Neemias se chama Socorro de Deus. E Deus o usou para trazer socorro, para trazer provisão, né? Para trazer recursos para a reconstrução de Jerusalém, dos seus muros e suas portas. Aí você vai ver também o nome do próprio, e eu gosto de estudar assim, né? Não sei você, mas quando eu estudo a palavra de Deus, eu gosto de ver o nome dos lugares, o nome das pessoas, o lugar, por que era ali, quanto o número, né? Como eu disse, 5 pavilhões do tanque. Então daqui a pouquinho a gente vai ver tudo isso, para a gente poder entender algo profético que Deus quer falar com a gente nessa noite. Então vamos lá. O nome do Eliasabe, que é o sumo sacerdote, quer dizer aquele que restaura, aquele que traz de volta, aquele que tem restaurado. Olha que interessante, né? Nada na Bíblia tem ali por acaso, tudo tem uma base. Para que aconteceu, né? Nada acontece na Bíblia por acaso. Deus tem um plano para tudo. Não é à toa que o nome do sumo sacerdote nessa época, quando o socorro de Deus, ou Neemias, chega ali, o nome desse homem é restauração, né? Aquele que está restaurando. O que eles vão restaurar primeiro? A porta das ovelhas. É interessante a gente ver que a única porta das 12 portas, a única porta que é consagrada. O que isso quer dizer? Consagrado é que eles ungiram com óleo e eles fizeram ali a libação, consagrando aquela porta. O que era libação, apóstolo? Libação era uma maneira de consagração. Como que se fazia? Era com o azeite, a água e o vinho. Se derramava nos umbrais o azeite, a água e o vinho e se consagrava. Era uma libação que estava fazendo ali. Amém? A água que aponta para a palavra, o óleo que aponta para a unção e o vinho que fala do sangue, da remissão. Amém? Então era isso que aquela porta, os sacerdotes, a primeira coisa que eles fazem é consagrar essa porta. E agora eles vão reconstruir a porta das ovelhas, né? Jesus, ele se declara a porta das ovelhas, né? Ele diz: eu sou a porta das ovelhas e você tem que passar por mim. Jesus está assumindo esse papel dessa porta. E é interessante porque o próprio Jesus diz que para caminhar com ele tinha que se passar pela porta estreita. E mais uma vez ele está apontando para a porta das ovelhas, que a porta das ovelhas era a mais estreita que tinha, né? Ela era mais estreita, ela era menor, a mais baixa e a mais estreita. Como eu disse, passava-se só a ovelha por ali. Então quando Jesus está declarando que ele é a porta, ele está dizendo: vocês como ovelha, para se tornarem ovelhas prontas para o que deve ser a caminhada comigo, você tem que passar por essa porta que é Jesus. E essa porta da ovelha.
Por isso que o primeiro passo para a nossa vida cristã é aceitar Jesus como Salvador, é nos tornarmos ovelha. Por isso que a primeira porta que Neemias e os sacerdotes vão agora consagrar e edificar é a porta das ovelhas. Consegue entender a necessidade de ser essa porta? Porque para a minha vida cristã, para eu andar com o Senhor, eu preciso passar por essa porta. A porta que é estreita, a porta que não passa multidão, aquela porta que passa devagar, né? Vai passando um por um, é a porta que as ovelhas entravam. Só as ovelhas entravam por ela. A gente vai estudar uma outra porta, que é a porta do gado, que passava cavalo, vaca. A porta da ovelha era exclusivamente ovelha. Então, essa porta passava por ali. E é interessante, quando Jesus diz isso, ele se coloca como porta. Aí, quando as ovelhas passavam por essa porta, elas iam até o tanque, que era o tanque de Betesda, né? Quando eles chegavam no tanque de Betesda, olha que interessante, a palavra Betesda quer dizer misericórdia, quer dizer em alguma tradução livre, casa de misericórdia, é o nome de Betesda. Se você lembrar aí, Jesus tem um milagre no tanque de Betesda, que é o paralítico, que é aquele paralítico que ficava esperando que alguém jogasse ele na água. Lembra? Porque se dizia que a água, que um anjo vinha e mexia na água uma vez por dia, e quem mergulhasse primeiro seria curado. E Jesus cura esse paralítico do tanque de Betesda. Então, esse tanque era dividido em 5 pavilhões. Aí você vai dizer assim, por que 5? Porque na palavra de Deus, ela tem números que trazem um mover profético neles. Quando a gente fala de a gente está falando de unidade, né? A gente está falando de a gente está falando de Deus. Quando a gente fala de 2, né? A gente está falando de par, de trazer essa andar junto. 3 vai falar de provação. Então cada número vai trazendo uma revelação profética. E quando a gente fala de 5 fala da graça. 5 fala da graça de Deus sobre nós. É a mão do Senhor sobre nós. A graça de Deus que nos edifica, que nos fortalece, que nos faz caminhar. 5 são os ministérios, amém? Que nos levanta a igreja, que faz a igreja andar. A graça está em 5. Então não é à toa que o tanque que é chamado de misericórdia são 5 tanques. Tanque da graça. Quando eu passo pela porta das ovelhas, que é Jesus, eu como ovelha, a primeira coisa que eu vou encontrar na minha frente é os 5 tanques da graça. Porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Então nós somos salvos pela graça. Bem, mediante a fé no Filho de Deus. Então se eu sou salvo pela graça, quando eu passo pela porta, a primeira coisa que eu vou encontrar é o tanque. Por que existia esse tanque? Esse tanque era para lavar as ovelhas. As ovelhas não eram levadas para o altar, para sacrifício de qualquer forma. Não pegava lá do campo, lá vinha e trazia e já... Não. Ela passava pelo tanque. No tanque elas eram limpas, lavadas, para que depois pudesse entrar no templo. Quando a gente olha isso profeticamente, a gente traz para a nossa realidade. Quando eu passo pela salvação, o próximo passo é a santificação. Era o ser limpo, era o passar por essa limpeza, passar por essa purificação, para que eu pudesse estar sendo limpo, purificado, e é isso que o Senhor faz com a nossa vida. Quando eu passo pela salvação, o próximo passo na minha vida é passar pelas águas, para ser limpo. A palavra de Deus é a água que nos limpa. O tanque de Betesda, ou a casa de misericórdia, ela traz exatamente isso. A limpeza da ovelha, para que eu possa entrar no templo e me sacrificar diante disso. A porta da ovelha, ela tinha essa chamado para nós. Quando eu pego isso agora e trago para a minha vida, para esse chamado da minha vida, eu tenho que entender, passei pela porta das ovelhas, o próximo passo é o tanque para me lavar, aonde vai ter misericórdia, aonde vai ter graça, aonde vai ter cura. Lembra que eu acabei de dizer que Jesus operou uma cura no tanque de Betesda? Esses 5 tanques eram o tanque de Betesda, em que se passava pela cura.
em que vinha e passava por ali. E depois, quando eu entrava para o templo, era onde eu ia ser sacrificado, ou usando o termo hoje nosso, é onde nós nos sacrificamos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos diante do Senhor. Então, essa porta tinha esse lado profético, que traz para a nossa vida esse chamado, essa posição para nós. É o lado profético dessa porta. Salvação é porta, santidade é caminho. Eu preciso caminhar por ela. Então é interessante o tanque. Graça, misericórdia. E eu preciso ser lavado para que eu possa caminhar naquilo que Deus tem para mim. Quando a gente olha a porta também, há toda uma direção profética sobre o Messias. Jesus, ele vem como ovelha, diz Isaías, como ovelha muda. Então a porta das ovelhas também aponta para Jesus, que viria como ovelha. Agora também a porta, ela aponta a minha entrada na igreja, a minha entrada diante da igreja, daquilo que o Senhor vai tratar a minha vida, daquilo que eu vou viver dentro da igreja. Outra coisa interessante dessa porta, né? Vou recapitular para o pessoal que entrou. É a menor porta, é a porta estreita. É a única porta de Jerusalém, das 12 portas, que foi consagrado pelos sacerdotes. É a porta que era usada exclusivamente para a ovelha. Homens não passavam por ela ser estreita e pequena. É a porta que ela vai caminhando até o tanque de Betesda. Nesse tanque de Betesda tinha 5 pavimentos, que são a graça. 5 fala da graça. O tanque de Betesda, o nome Betesda quer dizer misericórdia. Por que as ovelhas eram lavadas no tanque de misericórdia? Porque elas iam ser apresentadas como sacrifício. Então ali elas eram lavadas, tiradas as sujeiras dela, a poeira, a sujeira, ela ficava bonitinha, branquinha, para ela poder entrar e ser sacrificada. Então a misericórdia, ela trabalha as nossas vidas. Quando eu quero viver uma vida com o Senhor, eu preciso entender essa verdade, trazer essa verdade para a minha vida. Eu quero aí abrir um espaço para falar de algo, que quando eu estava estudando isso hoje, eu fiquei pensando sobre o Salmo 23. Eu já falei isso algumas vezes, né? O Salmo 23, acho que junto com o Salmo 1 e o Salmo 91, é um dos salmos que mais a igreja conhece. E o primeiro versículo do Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, primeira coisa, para a gente ser ovelha, eu preciso entender esse versículo. Por quê? Porque para o Senhor, eu preciso entender que para eu ser ovelha, eu preciso ter o Senhor como meu Senhor. Amém? Ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor vai ser meu pastor, ele tem que ser primeiro meu Senhor. Às vezes as pessoas confundem essa verdade. Elas acham que, eu sou ovelha, então nada vai me faltar. Não, querido. Se Deus é o seu Senhor, aí sim ele será o seu pastor e nada te faltará. Há uma mudança de visão aí. Se ele é o teu Senhor, então o que isso quer dizer? Se ele é o meu Senhor, ele é que domina, ele é que manda. Minhas vontades e desejos já não existem mais. E isso é uma coisa, irmãos, que a gente não vê quase as pessoas pregando mais sobre isso. As pessoas falam de salvação como a salvação como uma resposta para as lutas, uma resposta para a dificuldade. A salvação parece que é uma válvula de escape para os meus problemas. Então aceita Jesus que os seus problemas serão solucionados, né? Irmão, não é bem por aí não, querido. A gente tem que entender que aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador e colocá-lo como nosso Senhor é entender que as minhas vontades e os meus desejos agora estão sujeitos a Ele. Que agora o que é a prioridade da minha vida é a vontade e o desejo de Deus na minha vida. Isso é ser Senhor, isso é Ele ser Senhor
e eu ser servo. As pessoas esquecem isso, que eu primeiro preciso ser servo, para depois eu ser ovelha. E aí quando eu entendo que sou servo, e eu passo a ser ovelha, aí sim, nada me faltará. Mas quando a gente muda essa forma, e a gente quer primeiro ser ovelha, nada me falta, sou suprido de todas as coisas, e se der, eu deixo Deus ser o meu Senhor. Essa prioridade errada. E às vezes a gente vê dentro da igreja um monte de gente passando, não vivendo, melhor dizendo, a verdade desse versículo, em que o Senhor nada faltará. Pessoas passando dificuldades em que as coisas realmente estão faltando, que as coisas estão passando dias difíceis. Por quê? Porque não entendem a verdade de que Ele tem que ser o seu Senhor. Sabe, querido, andar com Deus não é um vale céu que te garante os depósitos do céu plenamente. O que garante para nós, quando nós somos servos do Senhor, é que Ele cuidará de nós. Em que Deus se move sobre a nossa vida, não sobre aquilo que nós queremos, mas Ele se move sobre aquilo que nós precisamos. É uma diferença. Quando eu sou servo, eu não busco o que eu quero, eu busco o que Deus acha que eu preciso, porque é assim que Deus vai mover sobre a minha vida. Eu ser ovelha é entender que o pastor vai me dar o que eu preciso e não o que eu quero. Hoje nós vivemos o evangelho em que as pessoas, elas querem, buscam. Às vezes motivações de jejuns e orações são apenas para que Deus sacie a sua própria vontade, a vontade daquela pessoa. E não é assim que Deus faz. Eu preciso colocar Deus como meu Senhor, para Ele se tornar meu pastor, e eu me tornar servo e ovelha. Quando hoje nós estamos estudando essa porta das ovelhas, minha pergunta para você é: você tem passado por essa porta? Você tem se lavado no tanque de Betesda? Você tem estado limpo para entrar no templo? Ou o templo é para você apenas um lugar, uma reunião? Sabe, queridos, quando as pessoas começaram a levar sacrifícios de ovelhas, sacrifícios manco, cego, sacrifícios que estavam manchados. A Bíblia diz que Jesus certa vez entrou no templo e ele viu isso. E quando ele viu isso, ele pega e faz dos amarros que estavam lá um chicote, e ele bota para correr os vendilhões, aqueles que estavam levando ofertas manchadas, ofertas que estavam lá defeituosas. Por quê? Porque o templo é o lugar de pessoas que estão ali, lavadas ou serão lavadas pela palavra de Deus, pela água, onde a misericórdia do Senhor vai tocar as nossas vidas. Hoje, para entrarmos por essa porta, e essa primeira porta de consagração de Neemias, essa porta que os sacerdotes consagram, a porta das ovelhas. Como o nosso coração tem estado diante de Deus como ovelha, o que o teu coração tem estado diante de Deus como ovelha? Será que nós estamos indo para o Senhor apenas para que nada falte? Ou nós estamos indo a Ele porque Ele é o nosso Senhor? Ele é aquele que o nosso coração tem como prioridade. Ontem eu pregava aqui no MAC e eu falava sobre prioridade, sobre a falta de prioridade do coração das pessoas. Como nós temos colocado tantas outras coisas como prioridades na nossa vida e esquecemos que a principal prioridade da nossa vida é Jesus. Eu quero lembrar você que tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. É idolatria. Tudo que você põe como prioridade antes de Jesus é idolatria. E eu quero falar duas coisas. Primeiro, sobre idolatria. Primeiro, a idolatria fecha o céu. Idolatria fecha céu para milagre. Idolatria fecha céu para seca, para chuva. Todo lugar que tem idolatria é lugar de pobreza, de miséria, de seca.
Israel estava vivendo esse tempo com Acabe e Jezabel. Quando Elias chega para Acabe e diz para Acabe que os céus estavam fechados, ele estava simplesmente relatando o que a própria idolatria estava fazendo. Você sabe quando o céu foi aberto para a chuva com Elias? Quando Elias prepara o altar, mas principalmente quando o povo dobra o joelho e declara: só o Senhor é Deus. Quando eles fazem isso, a idolatria é quebrada, o céu é aberto e a chuva chega. Então, toda vez que você coloca algo na frente de Deus, como prioridade que não seja o Senhor, você está trazendo para a tua vida sequidão e miséria. Segunda coisa que eu quero lembrar você sobre idolatria, quando eu coloco outras coisas como prioridade que não seja o Senhor na minha vida, a Bíblia diz que idólatra não entra no céu. Então eu estou pondo em risco a minha própria salvação quando eu não tomo essa atitude. Então preste atenção numa coisa. A prioridade é entender que a minha vida pertence a Ele. Eu tenho que ser servo para que Ele seja o meu Senhor. E à medida que eu sou servo e Ele é o meu Senhor, Ele também será o meu pastor e eu serei sua ovelha. E aí, nada me faltará. Passar pela porta que é Jesus me leva à salvação. Mas a santidade, diz o livro de Isaías, é um caminho de santidade. E a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse caminho é um tanque. Que você se lave nesse tanque, que você se prepare nesse tanque, que você passe por essas portas nessa noite, que você alcance aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero liberar essa verdade sobre a tua vida, orar por você agora, declarando essa verdade. Se você no teu coração está em dúvida disso, se você passou por essa porta há muito tempo atrás e hoje você quer dizer: Senhor, eu quero voltar a passar por essa porta, eu quero voltar a ter uma caminhada de santidade. Não importa qual foi o seu passado, como eu disse, porta é você sair de um ambiente para outro. Para eu entrar num ambiente novo, eu preciso resolver todas as coisas no ambiente velho, para que eu possa entrar em coisas novas. Que hoje você possa fazer essa oração: Senhor, se algo tem lá atrás, eu mudo agora, eu passo por essa porta, para viver um tempo novo para a minha vida, uma dispensação nova. Eu quero que você entenda, se hoje você está passando escassez de alguma coisa, hoje é o dia de se arrepender, colocar Jesus em primeiro lugar, como prioridade da tua vida. O tanque de Betesda está aqui, para que você possa se lavar com a graça e a misericórdia, para que você esteja pronto e apto a andar pelo caminho de santidade. Essa porta é uma porta de consagração, essa é uma porta de unção, essa é uma porta de mudança. E eu quero orar agora por você, e eu quero que você ponha aí, ore agora. Se você pode, põe a mão no teu coração aí, e declare: Senhor, eu passo por essa porta para viver isso que o Senhor tem para mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida, Senhor, de cada um que está assistindo essa live, sobre essas portas, Senhor, que o Senhor se declarou. Pai, essa porta é tão especial, porque o Senhor se disse porta das ovelhas. E nós queremos passar pelo Senhor nessa noite. Senhor, e entrar na tua presença agora. Senhor, e verdadeiramente, Senhor Deus, Pai, recebemos a salvação, entrarmos por ela, vivemos, Senhor Deus, essa porção e esse milagre. Lava-nos, Senhor Deus, com a tua palavra, lava-nos com tua graça e tua misericórdia. Senhor, se alguma coisa há em nós, Senhor Deus, que não te agrada, se há algo, Senhor Deus, em nossas vidas, que tem, Senhor, nos desalinhado diante do Senhor, do caminho de santidade, pedimos, Senhor Deus, Pai, nos purifica, nos limpa agora com a tua água, Senhor, e nos coloca no caminho certo, que é o caminho da santidade. Leva-nos, Senhor Deus, a avançar por essas portas. Senhor Deus, porque eu sei que quando tu for o nosso Senhor, Pai, Senhor, o Senhor será também o nosso pastor, e aí nada nos faltará. Leva-nos, Senhor, por essa porta restaurada, que a tua unção, que quebra todo o jugo, esteja sobre a nossa vida agora. Faz-nos avançar na verdade da tua palavra. Senhor Deus, alcança cada vida,
a cada um que está assistindo essa live agora. Toca, Senhor Deus, sobre cada um agora, sobre esse coração, Senhor. Deus me mostra muitos corações cansados, pessoas cansadas da caminhada, pessoas que estão com os pés cansados. Enquanto eu orava, eu via patas das ovelhas machucadas de caminhada, a pata da ovelha machucada, eu via patas que tinham pedrinhas, que machucaram na caminhada. Senhor, eu te peço agora, sara esses corações, sara esses pés dessa caminhada, tira todo o cansaço. Há pessoas que estão cansadas, frustradas, tristes nessa caminhada, que agora o Senhor renove a tua força, renove o teu ânimo, tire de você essa tristeza e coloque em você uma alegria. A marca do cristão é amor e alegria, tirando do teu coração esse peso, esse cansaço. Ovelhas que sentem medo, que estão com medo. Aqui é a voz do pastor dizendo para você: o Senhor é o teu pastor, Ele cuida de você, Ele te guarda, Ele tira de você todo o peso, todo o cansaço, Ele firma teu pé agora nessa caminhada. Eu vejo pessoas que estão cansadas e o Senhor está revigorando você, limpando você, limpando a tua vida. Oh, eu vejo, Deus me mostra ovelhas que estão manchadas com coisas que aconteceram. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Manchas que estão em você, de coisas que você já pediu perdão, de pecados, de erros, mas você ainda se sente culpado. Deus me mostrou duas mulheres que se sentem culpadas por pecados que cometeram. Elas já pediram perdão, elas já foram até ministradas, mas elas ainda se sentem culpadas. E elas acham que por causa disso, elas não são aceitas diante de Deus. E o Senhor está dizendo hoje que as águas do Senhor estão se limpando agora. As águas do Senhor estão limpando. A Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus me mostra. Você está sentada na sala, com seu celular na mão, ouvindo essa palavra. É com você que Deus está falando. E a outra mulher, ela está perto de uma cama, sentada, e Deus está falando com você. Se essa palavra é para você, manda para mim inbox de novo, dizendo que foi com você essa palavra. Não precisa colocar aqui para não expor a tua vida, mas o Senhor está falando com você. Nenhuma acusação há mais sobre a tua vida. Deus está curando você, tirando essa acusação. Deus está tirando os verdugos que atormentam a tua vida. Eu vejo ovelhas atormentadas. Preste atenção numa coisa. Os pastores passavam óleo no focinho das ovelhas e na cabeça delas. Por quê? Para que as moscas não ficassem perturbando as ovelhas. Então eles passavam óleo para que a mosca não perturbasse, não ficasse zunindo sobre elas. E as moscas tentavam entrar nas narinas. Narina fala do Espírito Santo. A mosca fala de demônios que impediam o agir, ou tentam impedir o agir do Espírito, as moscas, e elas perturbam a cabeça. E eu vejo pessoas que estão perturbadas, ansiosas, ovelhas que estão ansiosas, que o Espírito Santo não está fluindo, porque esses demônios estão perturbando você. Muitas coisas estão dentro da tua cabeça, mas o Senhor está limpando você com óleo agora como ovelha. Nós estamos passando por essa porta das ovelhas e o Senhor está trazendo cura. Lembra que nós estamos diante do tanque de Betesda e o tanque fala de misericórdia e graça. Lembra que Jesus curou um paralítico ali. Deus está curando você, afastando de você. Eu vejo o óleo caindo sobre a cabeça e tirando toda a perturbação. Pessoas que se sentem perturbadas, a cabeça agitada, perturbada, não consegue descansar. Deus está limpando isso da tua mente.
Deus está tirando isso de você, Deus está trazendo a paz que excede todo o entendimento, a paz daqueles que andam com o Senhor. Lembra do Salmo 23, ele nos guia a águas mansas, e é isso que ele está fazendo com você. É isso que ele está trazendo para a tua vida. Eu vejo um homem que está com a cabeça cheia, eu vejo cheio de moscas na cabeça. Deus está passando a mão assim, tirando esses pensamentos que afligem a tua mente. Deus está dizendo, descansa, que Ele vai cuidar. Eu vejo Deus cuidando das coisas. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas. Você, homem, que está recebendo essa palavra, Deus está dizendo para você, espera, que antes do final desse mês, você vai testemunhar o milagre que o Senhor vai fazer. Você sabe que é você, porque você tem andado com a cabeça cheia, você tem tomado remédio para dor de cabeça, você tem andado agitado. Deus está tirando isso de você hoje. Deus hoje diz para você, você vai dormir em paz, haverá paz sobre a tua vida, sobre o teu coração. Descansa, porque o Senhor está fazendo. Eu quero abençoar você, cada um de nós aqui como ovelhas. Deus traga para nós a sua paz. Deus nos guie mansas, águas mansas agora. Que o Senhor nos leve a pastos verdejantes. Águas mansas fala de tranquilidade, de paz na alma. Pastos verdejantes fala de provisão e milagre. E eu libero isso sobre a tua vida, essa porção do alto, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Nós viveremos essa porção, porque passamos por essa porta nessa noite e recebemos essa verdade sobre nós. Tua casa viverá os milagres da graça e da misericórdia, aonde as águas de Betesda trarão cura, tirarão toda a paralisia e vão fazer você andar debaixo da bênção, porque o Senhor é o teu pastor e nós entramos pela porta das ovelhas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você foi abençoado com essa palavra, com essa live, copia aí o link, mande para outras pessoas estarem assistindo. Amém? Eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram, para que você possa estar assistindo depois. Se você ouviu essa palavra e alguma dessas liberações foi com você, você entendeu que foi com você, me chama em inbox, coloca lá para mim, tá bom? Coloca lá, apóstolo, foi comigo, é muito bom para acrescentar fé no nosso coração. Amém? Semana que vem nós vamos ver outra porta, tá? Então toda segunda-feira, às 20 horas, aqui pelo Instagram, a gente vai estar vendo uma porta. Hoje foi a primeira, a porta das ovelhas. Semana que vem nós vamos ver outra porta, vamos entrar por ela naturalmente, mas também profeticamente, para vivermos a porção do alto. Amém? Quero lembrar você do meu livro, Manual de Mergulho. Se você quer esse livro, me chama em inbox aí também, eu te passo o preço e como você pode adquirir esse livro aí para ser abençoado. Amém? Fique na paz do Altíssimo, que o Senhor continue te abençoando, que você possa ir viver essa semana a porta das ovelhas sobre a tua vida. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.